1h e 54 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu vou aqui, eu fiz uma pergunta para o Marcos a respeito do como que o governo do estado do Acre está dialogando com esse tipo de trabalho, né? Nesse, digamos, manejo 4.0, né? Manejo florestal 4.0, que utiliza o que há de mais avançado em tecnologia. Como é que está o governo do estado nisso? E aí eu vou lembrar aqui, aproveitando essa pergunta, vou reforçar a pergunta da Sirlene, que eu sei que o Marcos vai querer dialogar com ela também. Pergunta para os entrevistados como defender as outras árvores que não estão no tempo de serem colhidas pelo manejo, a Sirlene. Então você já aproveita e responde as duas coisas, tanto a Sirlene quanto a pergunta que eu te fiz relacionados à participação do governo do estado nesse debate. Muito boa a pergunta da Sirlene, né? Ela é dependente de uma tecnologia muito anterior ao Modeflora. É um tipo de estudo que vem sendo realizado em florestas tropicais e outras florestas temperadas também, desde o século XVIII, XVII, né? Que é exatamente o acompanhamento do desenvolvimento dessas florestas, né? São os estudos que eu chamo de dinâmica de crescimento de florestas. Então, por meio desses estudos, que a gente compreende como as florestas reagem, quais são as respostas que as florestas dão ao manejo que é aplicado a elas. São estudos de longuíssimo prazo. Para você ter uma ideia, os meus dados, eu considero que eles começam a ficar bons depois de 20 anos de monitoramento. Então, depois de 20 anos de estudo, eu começo a ter nas mãos alguma ideia de como é realmente o comportamento dessas florestas ao longo do tempo. A floresta tem um tempo dela mesmo, né? Não tem jeito. Uma coisa que eu gosto muito de mostrar para os alunos é uma imagem de uma sequoia, que é dividida em anéis de crescimento, né? E as sequoias são milenares, então eles colocam, junto com anéis, a história da humanidade, né? Desde o Império Romano até o homem chegando à Lua. E eu, para mostrar para eles a diferença dos ciclos, né? Eu pego um intervalo de 40, 50 anos e digo aqui, ó, esse aqui é a vida útil do ser humano. Esses 40 centímetros aqui tem não sei quantos anos. Aí depois eu pego e reduzo mais um pouquinho, digo 20, 30 anos, e isso aqui é o que nós temos de experiência de estudo dessas florestas. Então, perto desse grande ciclo, nós sabemos muito pouco. Mas como eu falei, depois de 20 anos, a gente sabe muito do comportamento dessas árvores, né? Especialmente as pequenas, que são as que vão substituir as grandes que estão sendo removidas, né? Então nós temos uma ideia muito boa da estrutura dessa floresta, espécie por espécie, quando possível, e é com base nesse estudo que a gente pode definir quanto que é seguro se retirar, né? A forma de retirar, que já entra o Modeflora, produzindo o menos impacto possível na floresta, e a forma de acompanhar, né? Então o grande mote aí é a gente continuar estudando o comportamento dessas florestas ao longo prazo. E quanto à questão institucional? Quanto à questão institucional, eu cheguei aqui no final da década de 80 e naquela época tinha um projeto de manejo florestal fantástico que estava sendo executado pela universidade, pelo INPA, pela FUNTAC e o governo do estado. E aí a gente entrou junto, a Embrapa entrou também nesse processo, e foi aí que nós estabelecemos as primeiras experiências de pesquisa no Antimari. Então, ao longo desse tempo, do ponto de vista da pesquisa, o governo do estado sempre foi um grande parceiro da Embrapa. Nós sempre trabalhamos juntos, sempre tivemos muito apoio do pessoal, né? Mas eu vou dizer uma coisa, viu? E aí pode deixar que eu digo, porque o que eu tenho percebido é que há uma ausência do Estado no que se refere à política ambiental. Eu vou lembrar aqui, já coloco você também, Evandro, no debate. Tenho conversado com algumas pessoas, algumas lideranças ali da região do Purus, por exemplo. Ali houve uma inserção de uma empresa que trabalha com madeira, ali na cidade de Manoel Urbano, mais precisamente, mas você não vê, da parte dessas lideranças políticas, a defesa dessa empresa, não porque essas lideranças políticas não dialogam com o que a empresa faz. O problema é que não se vê um resultado concreto na vida da comunidade. É como se a empresa fosse apartada
E isso é ruim. Isso, de certa maneira, enfraquece esse esforço de vocês, por exemplo. Porque mexe com madeira, então é para acabar. Então, se mexe com madeira, então vocês querem destruir. Extrair o que há de interesse econômico e somente, nada mais. Isso enfraquece o trabalho de vocês. Porque essas empresas são para alavancar o desenvolvimento regional. Né? Deveriam ser. Né? Esse que deveria ser o foco. E hoje, os nossos parceiros, que é importante aqui a gente citar também, um parceiro importante do nosso trabalho agora, é o Fundo JBS pela Amazônia. Né? É um fundo privado da JBS que ele está alavancando o nosso projeto com equipamentos, com recursos, que está permitindo avançar bastante nesses estudos. Né? Então, hoje, a Fundação JBS pela Amazônia é a nossa principal parceira no desenvolvimento dessas inovações. Né? Pois é, esse aí é uma iniciativa privada. Pois é uma outra ponta dos tripés que tem nesse debate, que é a participação da iniciativa privada. Eu queria saber de vocês. Você já citou a JBS. Como é que está a cena aqui no Acre? Vocês avaliam que os empresários têm compreendido, não hesitam em investir, né, quando tem que investir? Como é que vocês avaliam isso? Olha, aqui as empresas de manejo, são poucas empresas, né, que trabalham com o setor florestal. Tanto é que você vê que são 20 manejos anuais, né, e essas empresas sempre colocam a disponibilidade, porque é interesse delas em ter um sistema mais sustentável, em ter um sistema mais transparente, porque o mercado exige isso. Né? O mercado dele é europeu, o mercado é americano, né? E eles precisam colocar essa madeira com confiabilidade no mercado. Né? E a nossa madeira aqui no Acre é bem diferente da madeira do estado do Rondônia, do norte do Mato Grosso. Por quê? Né? Por questão porque ela é licenciada e fiscalizada. É mais acompanhada, digamos assim. Enquanto o manejo tradicional sofre muita pressão de madeira irregular no mercado. Né? Então, o Acre, pelo fato de ainda ser pequeno, ter essa estrutura industrial em formação, permite você ter um controle maior e colocar madeiras confiáveis no mercado. Olha, parabéns do doutor Evandro, tivemos juntos no tempo do Modiflora, aqui é o Tião, está falando com você. Isso. Marcos, o Acre, eu sempre lembro disso, para mostrar, ou pelo menos tentar mostrar, como que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente saiu da agenda pública. Uhum. Antes, a Secretaria de Meio Ambiente, ela era motivo de notícia, porque ela gerava notícia, porque tinha ações. Não sei o que tem acontecido ali, ou o que não tem acontecido, mas, por exemplo, o Acre foi um dos pioneiros na legislação no que se refere a serviços ambientais. E aí eu já coloco em cena aqui também o debate sobre crédito de carbono e tudo. Como é que isso dialoga com esse trabalho, com essa metodologia, que avaliação que você faz em relação ao CISA e ao trabalho que vocês desenvolvem? Os créditos de carbono, eles têm se tornado, ao longo do tempo, cada vez mais viáveis. No preço que está hoje, eu não tenho exatamente de cabeça que preço é esse, mas eu fiz uma vez um cálculo, considerando a produção de uma floresta média acreana. O preço de retorno econômico de crédito de carbono e madeira, hoje eles estão muito próximos. Retorno de madeira bruta, né? Então, tornando esse tipo de atividade muito mais economicamente atrativa. O problema dele é que ele não pode ser ainda executado em áreas de reserva legal, que é onde exatamente se realizam os planos de manejo. Né? Como eles trabalham com desmatamento evitado, então tem que trabalhar em áreas que supostamente expostas a esse desmatamento, legal e ilegal nesse caso. O nosso estudo, especialmente com o LiDAR, ele faz o desenvolvimento de modelos de estoque de biomassa calibrados com dados de terreno que são muito bons.
né? É como eu falei anteriormente, é o estado da arte nesse tipo de pesquisa. Aliás, perdoe, nós temos imagens disso aí, Lala? Não sei se nós temos imagens aí, se você tiver imagem no ponto e puder colocar, à medida em que o Marcos for falando, é interessante. Pois não, Marcos? Na verdade, isso aí são imagens de drone, né? Esse é do algoritmo. Esse é do algoritmo. Isso que você está vendo aí é uma imagem de uma câmera RGB regular. Tá? Normal. O LiDAR, ele não ia ficar muito claro aí, porque ele vai aparecer como uma nuvem, assim. Então, você teria que, para você analisar os dados, não são tão bonitinhos assim, é mais difícil de analisar. Mas, enfim, ele permite que a gente faça uma espacialização de grande precisão desses estoques de biomassa por áreas muito grandes. Enquanto uma parcela grande, como as parcelas que a gente usa no antimarino, estudo que eu comentei anteriormente, tem no máximo 1 hectare, um campo de futebol, como é a medida ecológica padrão. Então é um campo de futebol. Uma medida de um voo LiDAR, ele pode ter milhares de hectares. E aí você tem a espacialização desses estoques de carbono por áreas muito grandes. E ele permite, isso é um escalonamento, né? Você escalona das parcelas de campo por dados do LiDAR, é o primeiro escalonamento. Você pode fazer um escalonamento para cima ainda, usando imagens de satélite. E aí, nesse caso, você cobre milhões de hectares, já usando aí recursos de machine learning, que são algoritmos também, que transformam variáveis de imagens de satélite de várias fontes, radar ou RGB, ou ainda de outros espectros, né, em biomassa. Evandro, essa metodologia que foi criada aqui, ela está sendo aplicada em quantos estados? Como é que está? Olha, hoje nós monitoramos o uso dessa tecnologia ao longo do tempo. Tá? Ela chega aproximadamente a 50, varia, depende do aquecimento da economia, né? Mas ela oscila entre 40 e 100 mil hectares sendo usados anualmente. Então, você estima isso aí durante 15 anos, né? O quanto já foi usado nos estados. Então, hoje nós temos Acre, Rondônia, Amazonas, algumas empresas do Pará, no Amapá, né? E em Roraima são poucas madeireiras, né? Então Roraima ainda não entrou, mas quase praticamente todos os estados da Amazônia estão já usando essa tecnologia. Muito bom. Para você ter uma ideia, já foram 600 engenheiros florestais treinados em todo o país, desde Santa Maria, né, até Manaus. Impressionante isso. Isso nos orgulha muito, né? O trabalho da Embrapa nesse aspecto ele é motivo de orgulho. Eu queria saber de vocês o seguinte, para finalizar a nossa conversa. Nosso tempo já esgotou. E agora? Nós estamos nesse nível dessa metodologia e a partir de agora qual que é o passo seguinte? A ideia é concluir esse banco de dados e treinar uma série de algoritmos, né, que serão os mateiros eletrônicos com capacidade de identificação e nós passarmos a qualificar os profissionais que estão na praça hoje, os engenheiros florestais e os futuros engenheiros. Né? Porque essa tecnologia passa a crescer num passo tão rápido que a academia não consegue acompanhar e transferir isso para os profissionais que vão entrar na praça. Agora eu fico imaginando, né? Evandro e Marcos, o acúmulo de informações que esse sistema vai ter, esse mateiro eletrônico, né, digital, você imagina quanto que isso vale? Né? Porque você tem informações, olha, ali tem não sei quantos metros cúbicos de mogno, ali tem, você imagina quanto que isso é valioso. E ele aprende, né? Ele tem uma inteligência atrás. Né? E isso está sobre o domínio da Embrapa. Isso. Da Embrapa Acre. Mas será público. Será público. Será público. O que aumenta mais ainda a vigilância em cima daquilo ali. Né? Mas será público. Eu acho que nesse caso, Marcos e Evandro, ser público passa a ser uma defesa, né? Um mecanismo de defesa. Porque todos podem usar. Você pode fiscalizar, outro pode usar, né? E você tem recursos para fazer. Né? O ruim é a nossa rede social que é monitorada e a gente não sabe. A gente é usado no comércio. Né? Esse é o ruim. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. O nosso tempo acabou.
mas quero deixar o espaço aberto, sempre que vocês precisarem, o Gazeta Entrevista sempre vai estar disposto a alimentar esse debate, tá bom? Obrigado. Beleza. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Evandro. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.